Sabe o Bitcoin? Então, hoje a gente vai falar de 5 coisas que você não sabia sobre a mais famosa das criptomoedas. E de quebra, te trazer informações sobre tecnologia blockchain, mentalidade open source, plataformas descentralizadas e também falar um pouco sobre o futuro da economia, dos investimentos e do sistema financeiro. Então, simbora! Olá, meu nome é Wilson Vedana e essa é a Futuropédia. O tema de hoje é o Bitcoin, essa criptomoeda criada pelo mundialmente famoso Satoshi Nakamoto. O quê? Você não sabe quem é o Satoshi Nakamoto? Nem eu. Então, é isso, né? Acabou o vídeo, vambora. Não, calma. A verdade é que ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto, nem se é uma pessoa só ou se é um grupo de pessoas. O que se sabe é que quem idealizou o Bitcoin usou esse apelido porque sabia que a sua invenção ia ser revolucionária, ia trazer uma grande resistência por parte dos governos e do sistema financeiro tradicional. Então, a história do Bitcoin já começa desse jeito interessante, cercada de mistério. Então vamos lá, falar das 5 coisas que você não sabia sobre o Bitcoin? Mas Wilson, eu não sei nada sobre o Bitcoin. Relaxa, que ao falar dessas 5 curiosidades, você vai acabar entendendo melhor como é que funciona a parada. E também entender por que essa e outras criptomoedas têm ganhado cada vez mais importância. Por falar nisso, tem mais uma coisa que você não sabia, que se você clicar nesse joinha que fica aqui embaixo, ele fica azul. E se você clicar no botãozinho vermelho, aparece um sininho. Quer ver? Clica aí. Mas o que acontece se eu clicar no sininho? Aí você ganha o meu agradecimento de coração, beleza? Então vamos embora falar das 5 curiosidades sobre o Bitcoin. Primeira, tecnologia dos anos 50. Apesar da tecnologia usada pelo Bitcoin ter surgido só no ano de 2008, ela é na verdade a combinação de 3 tecnologias criptográficas que já existiam há muitos anos. A primeira dela é a função hash, também chamada de algoritmo hashing ou função resumo, que foi inventada lá na década de 50 como forma de catalogar as informações digitais de um jeito mais eficiente. A segunda é a criptografia assimétrica, criada na década de 70 para permitir a comunicação sigilosa entre 2 pessoas desconhecidas, que também é utilizada para a assinatura digital de documentos eletrônicos. E a terceira é a prova de trabalho, ou Proof of Work, criada na década de 90 como um mecanismo de filtragem de mensagens de spam em caixas de e-mail. Num dos próximos vídeos, a gente entra mais a fundo nesse lance da criptografia, mas por hora você só precisa saber que ela nada mais é do que o uso da matemática para garantir a segurança das informações eletrônicas. No caso do Bitcoin, essa criptografia é usada para criar uma espécie de livro de registros virtual, que registra quem pagou, quanto e para quem. Cada vez que uma página desse livro contendo todas as transações é preenchida e validada, ela é costurada matematicamente à página anterior. Se eu tentar arrancar uma página ou mudar qualquer informação que tem ali dentro, a conta matemática não fecha e eu vou saber que aquela página ou aquela transação são falsas. O conjunto dessas páginas costuradas matematicamente uma a outra forma a nossa cadeia de páginas. Só que como page chain ficava um nome meio estranho, o Satoshi Nakamoto preferiu chamar essas páginas de blocos, daí blockchain. A invenção do blockchain mostra que muitas vezes o que nós chamamos de criatividade também podia ser chamado de combinatividade, como diz o Murilo Gun. É que muitas vezes aquilo que é considerado inovador, revolucionário ou disruptivo é na verdade simplesmente ideias que já existiam combinadas de um jeito diferente, que ninguém nunca tinha pensado antes. Daí a importância de investir o seu tempo e seu dinheiro para aprender e acumular experiências, ao invés de consumir e acumular coisas. Segunda curiosidade, ninguém é de ninguém. Quando escreveu o artigo que explicou as razões da sua invenção, o Satoshi disse que o que ele queria era permitir que uma pessoa enviasse dinheiro ou fizesse pagamentos pela internet para qualquer outra pessoa do mundo, sem precisar da ajuda de mais ninguém. Ué, Wilson, mas não é isso que eu já faço? Não, não é não. Pensa comigo, toda vez que você faz um pagamento ou manda dinheiro pela internet, tem sempre alguém no meio, que pode ser o seu banco, a sua empresa de cartão de crédito ou uma empresa de pagamentos na internet, ou até todos eles ao mesmo tempo. Essas empresas e instituições ficam responsáveis por evitar que alguma coisa dê errado com a sua transação. E para isso precisam investir em medidas de segurança, exigir cadastros, apresentação de documentos, verificar se você paga suas contas em dia, o que gera uma papelada danada. Esse custo é repassado para você ou para quem recebe o seu dinheiro, sob a forma de tarifas, taxas e anuidades. O Satoshi queria inventar um jeito de tirar toda essa galera do meio, permitindo que uma pessoa passasse dinheiro diretamente para outra, sem qualquer intermediário, mesmo que elas nunca tivessem se visto na vida. Ué, mas se não tem ninguém no meio, quem é que garante a validade dessas transações? Esse é o papel dos mineiros. Ah, nem sou. Sabia que os trem ia sobrar para mim? Não, não é esse tipo de mineiro.
No Bitcoin, qualquer um que tenha computadores potentes o suficiente pode ser um mineiro ou minerador. Os mineradores usam galpões cheinhos desses supercomputadores para resolver uma conta ultra difícil, cujo resultado é a chave que fecha o bloco e valida as transações que tem dentro dele. Aquele que consegue achar esse número primeiro manda o resultado para os outros mineiros, que conferem a solução e confirmam que o vencedor trabalhou duro para resolver aquela conta. Essa confirmação, chamada de prova de trabalho ou Proof of Work, permite que o mineiro vencedor receba bitcoins novinhos em folha, gerados automaticamente pelo sistema, além de uma taxinha de transação que é cobrada de quem a realizou. Depois disso, é gerado um bloco em branco para registrar as próximas transações, que é costurado matematicamente aquele bloco que foi fechado, e aí começa tudo de novo. Essa ideia de um sistema financeiro descentralizado, de uso livre e que não é controlado por ninguém pode parecer meio estranha à primeira vista. Mas se você pensar bem, alguns dos projetos que mais beneficiam a humanidade hoje surgiram de iniciativas livres e colaborativas desse tipo, realizadas com base em uma mentalidade open source, de código aberto. Alguns exemplos são a criação da ONU, a invenção da internet, a decodificação do genoma humano e o próprio Bitcoin. Isso aponta para um futuro no qual pessoas, empresas e ideias vão ser avaliadas não só por quanto custam, vendem ou lucram, mas sim pelo seu potencial em inovar, colaborar e beneficiar positivamente todo o planeta. Terceira curiosidade: tudo começa em pizza. Wilson, mas esse Bitcoin serve para pagar alguma coisa no mundo real? Sim, claro, já é assim há mais de 10 anos. A primeira transação real feita com Bitcoins ocorreu em 22 de maio de 2010 e foi feita por um camarada chamado Laszlo Haniek, que comprou 2 pizzas da pizzaria Papa John's na cidade de Jacksonville, na Flórida, pagando um preço de 10.000 Bitcoins, o que à época dava uns $40. Naquela época, o Bitcoin era visto só como um projeto experimental que circulava no meio dos programadores e dos apaixonados por criptografia, e seu valor era simbólico, estimado em menos de $0,01. De 2010 até hoje, apesar de todas as altas e baixas que sofreu, o valor do Bitcoin foi multiplicado por 2,5 milhões, sendo que cada Bitcoin vale hoje mais ou menos uns $10.000. Isso quer dizer que aquelas 2 pizzas compradas pelo Laszlo lá em 2010 valeriam hoje $100 milhões. Pense numa pizza cara, velho. Quarta curiosidade: uma em mais de 5.000. O Bitcoin foi apenas a primeira das criptomoedas a serem inventadas. De lá para cá, já foram criadas mais de 5.000 tipos de criptomoedas e tecnologias similares, chamadas de moedas alternativas ou altcoins. Praticamente todas essas altcoins usam a tecnologia blockchain ou uma variação dela, mas cada moeda tem um propósito específico. Alguns projetos, como o Ethereum, são voltados à construção de contratos digitais inteligentes, que se executam sozinhos, também chamados de smart contracts. Outros, como o Tether, são chamados de stablecoins por estarem atrelados a uma moeda nacional, nesse caso o dólar americano, e tentam resolver o problema da volatilidade das criptomoedas, que é justamente essa variação enorme no preço que elas sofrem durante o tempo. Um terceiro tipo de criptomoedas, como o Ripple, servem para facilitar e acelerar as transações online. E há ainda outras, como o Polkadot, que pretendem oferecer um serviço que conecta as várias criptomoedas existentes. Tá, Wilson, tudo bem. Eu entendi que as criptomoedas facilitam as transações entre as pessoas, mas e daí? E daí que a transação é a unidade mais básica de qualquer economia. Quando você vê alguém falando de economia, parece uma coisa chata e complicada. Mas na verdade a economia nada mais é do que o conjunto de todas essas transações que acontecem entre as pessoas. Para você entender isso melhor, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do Ray Dalio, que explica numa animação super legal, em 30 minutinhos, como toda a economia funciona. Eu recomendo demais que você assista, viu? Ainda mais nesse momento de crise. Quinta curiosidade: ouro digital. Por falar em crise, é justamente nesse momento que o Bitcoin e outras criptomoedas mais se valorizam. E sabe por quê? No caso específico do Bitcoin, uma das razões é o fato dele ser limitado ao número de 21 milhões de unidades. Lembra que eu falei que quando os mineiros validam uma transação, eles recebem como recompensa Bitcoins novos? Então, para que esse número de 21 milhões não seja ultrapassado, o Satoshi programou o sistema para que a recompensa dos mineiros diminua pela metade a cada 4 anos mais ou menos, até chegar a 0 e eles serem remunerados só pela taxa de transação. Por isso que muitas pessoas chamam o Bitcoin de ouro digital e os validadores de mineradores, porque são eles que extraem os novos Bitcoins do sistema, assim como as mineradoras extraem o ouro das reservas naturais. E essas reservas, tanto de ouro quanto de Bitcoin, um dia vão acabar. Aí quando acabar, acabou. Não tem choro nem vela. Esse estoque limitado faz com que tanto o ouro quanto o Bitcoin
sejam vistos como reserva de valor em momentos de instabilidade política, conflito social ou crises econômicas. Com a vantagem de que, diferentemente do ouro, o Bitcoin pode ser transacionado pela internet de qualquer lugar do mundo, não precisa ser guardado em cofres e nem depende de bancos, corretoras ou avaliadores para garantir a procedência daquilo que você está comprando. Pronto! Quem chegou até aqui e faz parte do time Futuropédia já sabe de 3 coisas. A primeira é que acabou de ganhar mais uma medalhinha para botar aí no peito. A segunda é que para fazer parte desse nosso time é muito fácil, basta clicar nesse botãozinho vermelho e apertar no sininho para receber os novos vídeos. E também detonar o botãozinho do like para fazer o canal crescer e alcançar cada vez mais pessoas. E a terceira é que agora começa a parte mais legal do vídeo, na qual eu vou te explicar por que a economia do futuro vai ser deflacionária e como o Bitcoin e as outras criptomoedas podem servir de base para um novo sistema financeiro mundial, totalmente desvinculado de países e governos. Lá vem você com esse papo chato de economia de novo, Wilson, e ainda por cima deflacionária? Calma, cola em mim que você lancha no recreio. Antigamente, as moedas ou eram feitas de metais preciosos ou eram representadas por um papel que podia ser trocado por esses metais. Só que esse sistema, chamado de padrão ouro, foi sendo abandonado ao longo do tempo, até acabar de vez na década de 70. A partir daí, o dinheiro passou a depender exclusivamente da confiança ou fidúcia das pessoas nos seus governos e sistemas financeiros. E por isso, passaram a ser chamadas de moedas fiduciárias, ou em inglês, Fiat Currencies. Isso quer dizer que o dinheiro hoje tem valor simplesmente porque as pessoas acreditam que ele tem aquele valor. Sem isso, ele é só um pedaço de papel. Isso quer dizer também que agora os governos têm o poder de imprimir moeda quando quiserem, criando dinheiro novo do nada. Quando os governos se empolgam e começam a imprimir dinheiro do nada num ritmo frenético, o preço das coisas sobe porque tem dinheiro demais circulando. Isso se chama hiperinflação. Esse fenômeno gerou problemas bem sérios na Alemanha nos anos 20, no Brasil nos anos 90 e mais recentemente no Zimbábue nos anos 2000. Mas mesmo quando os governos não se empolgam, a gente é obrigado a conviver com uma economia inflacionária, em que nosso dinheiro está constantemente perdendo valor. Nesse modelo, os salários estão constantemente aumentando, dando a impressão de que estamos progredindo e ganhando mais. As coisas que compramos ficam sempre mais caras, estimulando o consumo imediato e a sensação de que fizemos bons investimentos. E as pessoas fazem mais empréstimos, porque com o valor do dinheiro diminuindo, fica mais fácil pagar a dívida no futuro. Esse ciclo positivo de crescimento se alterna com ciclos negativos de crise econômica, em que salários são congelados, bens perdem valor e dívidas deixam de ser pagas. E quando dá problema na economia, o bicho pega para todo lado, gerando a queda de governos, a radicalização política, distúrbios sociais e até conflitos armados. Caramba, Wilson, mas não tem como evitar essas crises? É complicado, porque quando tá tudo indo bem, as pessoas compram mais, os salários aumentam, o preço das coisas sobe e o endividamento cresce. Não tem jeito, gente, é da natureza humana. Tá, mas então se esses ciclos econômicos positivos e negativos se alternam e se equilibram, qual que é o problema? O problema é que a tecnologia está mudando radicalmente as premissas de como a economia vinha funcionando, fazendo com que mais bens e serviços sejam produzidos com mais qualidade e eficiência, a um custo menor e eliminando cada vez mais postos de trabalho. Ué, Wilson, mas então por que o preço das coisas continua aumentando? O Jeff Booth, num livro chamado The Price of Tomorrow, lançado esse ano, diz que esse crescimento tem acontecido de forma artificial, pela impressão de dinheiro do nada e pelo aumento do endividamento. Saca só, no ano de 2000, o valor das dívidas do mundo inteiro era de 60 trilhões de dólares e o valor das riquezas produzidas de 30 trilhões, mais ou menos a metade. Na última atualização feita pelo Fundo Monetário Internacional em 2018, o valor dessas dívidas aumentou para 250 trilhões, mas o valor das riquezas aumentou só para 80 trilhões. Isso quer dizer que de 2000 a 2018 foram produzidos 190 trilhões em dívidas, mas só 50 trilhões de riquezas a mais. Mas espera aí, se as minhas dívidas aumentam numa velocidade mais rápida do que as riquezas que eu produzo para pagar essas dívidas, uma hora a conta não vai fechar e eu vou à falência. É exatamente isso que o Jeff Booth diz que está acontecendo com o mundo. Essa mistura de empregos diminuindo por causa da tecnologia, endividamento crescente de pessoas, empresas e países, inflação artificial de bens que custam cada vez menos para produzir e concentração da riqueza na mão de poucas pessoas, vai acabar causando colapso do sistema financeiro mundial.
Mas o que o Bitcoin e as criptomoedas têm a ver com isso? É que se o sistema financeiro mundial realmente entrar em colapso, os ativos que não dependem diretamente desse sistema tendem a se valorizar muito, mas muito mesmo. É por isso que o investidor de quem eu gosto muito, chamado Chamath Palihapitiya, recomenda que toda pessoa tenha pelo menos 1% de seus investimentos em Bitcoin. Como o Bitcoin é totalmente desvinculado de governos e países, o Chamath diz que ele é uma espécie de seguro contra o colapso do sistema financeiro. Para ele, se tudo vier abaixo, o preço do Bitcoin vai explodir. E se nada disso acontecer e o projeto do Bitcoin falhar, ou seja, se todas as pessoas que acreditam nessa ideia desistirem de lutar por ela, você só perdeu 1% do seu patrimônio. Por tudo isso, é que tem muita gente que acredita que o Bitcoin e as criptomoedas podem servir de base para um novo sistema financeiro mundial, verdadeiramente global e livre de interferências políticas e distorções artificiais. O que você achou dessa ideia, hein? Será que o Bitcoin tem mesmo esse potencial todo ou é só mais uma ideia que vai se desintegrar com o tempo? Deixa aqui embaixo o seu comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que é todo entendido nos investimentos. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Um beijo no coração e até a próxima.